Fala gente, eu sou o Rafael do canal Conspirando os Fatos e hoje eu trago para você um vídeo espetacular sobre um caso que se passou no Zimbábue no ano de 1994, lá na África. Este caso é um caso ufológico que até hoje nenhum cético conseguiu desmentir nada. 62 crianças testemunharam algo extraordinário em uma escola lá no Zimbábue. E o que dá mais credibilidade ainda para este caso é o fato que Dr. John Mack, que era um psiquiatra da Harvard, ele era o chefe da psiquiatria da Harvard, médico, professor, ele entrevistou a maioria das crianças envolvidas neste caso e chegou à conclusão que eles estavam falando a verdade. Fique comigo, mas não se esqueça antes de dar aquela força pro canal que eu preciso de você, hein? Dá um like, se inscreve, aperta o sininho que eu te agradeço de coração. Este caso aconteceu em uma escola chamada Ariel School, que fica numa cidadezinha rural que se chama Rua, que fica no Zimbábue. Essa escola era muito conhecida na época por não fazer nenhuma diferença racial. Ela aceitava crianças de todas as raças e religiões, e também era uma escola particular, teoricamente feita para crianças que vinham de famílias mais ricas. Tudo aconteceu no dia 16 de setembro de 1994. Enquanto os professores participavam de uma reunião que tinha todas as semanas com os professores, as crianças foram enviadas para fora para brincar. Era a hora do recreio. Então, 62 crianças de várias raças e idades, entre 5 e 12 anos, começaram a testemunhar algo fantástico. Eles avistaram 3 OVNIs que estavam sobrevoando muito perto da escola. Eles foram descritos por todas as crianças exatamente com as mesmas características. As crianças disseram que esses objetos tinham forma de prato e também tinham janelas iluminadas ao redor, com formas arredondadas também. Esses objetos estavam fazendo manobras incríveis em uma velocidade muito alta, bem acima do pátio da escola. Segundo as crianças, esse objeto também desaparecia no ar e depois aparecia em um local completamente diferente. Depois de executar essas manobras completamente surreais, esses objetos teriam pousado, mas eles não teriam tocado ao chão. Segundo as crianças, o objeto teria ficado suspenso, flutuando bem perto ao solo. Era uma área que ficava mais ou menos 100 metros da escola. Era como se fosse o parquinho onde as crianças brincavam. E essa área era um local muito bem arborizado, mas era um pouco mais fechado, de difícil acesso. A escola mesmo estava com planos de fazer alguma coisa nessa área, mas não tinha feito ainda devido às dificuldades de se aproximar daquela área. No momento do avistamento só tinha um adulto presente. Era uma mulher chamada Alison Kirkman. Ela era uma psicoterapeuta que estava trabalhando na escola no momento, mas ela deixou as crianças por um instante para tomar conta da cantina, porque a dona da cantina não estava presente naquele momento. Então ela não viu, os OVNIs, mas as crianças correram até ela imediatamente. Então ela relatou que foi aquela chuva, aquela nuvem de crianças gritando, chorando, desesperadas, contando o que tinham visto. Após o pouso deste OVNI, as crianças disseram que avistaram um homenzinho, eles descreveram como um homem de 1 metro, de uma aparência muito estranha. Ele estaria vestindo uma roupa como se fosse uma roupa de mergulho, bem apertada, um macacão, uma roupa inteiriça, mas prateada. Mas ele não era um homem comum, ele tinha o pescoço muito fino, a cabeça grande e os olhos pretos. As crianças disseram que no lugar do nariz era um buraco e a boca era muito pequena e não haviam dentes. Então as crianças deram detalhes incríveis deste homenzinho. Come and sit on these chairs along here, please. I think that'll make life easier. Just make a nice straight line, thanks. Yeah, Steve, you want to? No, I just wondered because he was the one that spoke to me. Alright, these are the grade 7s, the oldest children here at the school. Do you say they saw something? Did you all see something? Yes. Can you just tell me very briefly, if we go along, just say what your name is and what you saw? Nathaniel Coxwell. What did you see? There was sort of like ship landed on the ground. Why do you say ship?
Did it have a shape? Yes. Like what? It had a round top and then it was flat like that around the sides. What was round the side? Just sort of like a platform coming around the side. Did you see anything else? Yes, we saw a black man running around. Just A little man or what? from where we looked, he was about this small, but we were quite way away. So he was about our size. Could you see his face? No. Ele teria descido da nave e começou a se dirigir em direção às crianças. As crianças começaram a ficar desesperadas, mas ele continuou olhando para as crianças. Algumas saíram correndo e algumas ficaram lá, praticamente se comunicando telepaticamente com essa entidade. As crianças menores começaram a gritar e chorar porque elas pensavam que essa entidade era um Tokoloshi. O Tokoloshi era uma figura da mitologia Zulu, era um demônio que devorava crianças. Segundo a mitologia Zulu, esses Tokoloshis tinham o poder de desaparecer quando bebiam água. E a razão que essas crianças acharam que era um Tokoloshi é porque eles disseram que este alienígena ou este homenzinho tinham cabelos longos e negros. É isso mesmo, minha gente, alien de cabelo longo. E ele também vestia uma espécie de uma capa. Isso tudo foi relato das crianças, não sou eu que tô falando não. I saw the little black men. They had longish hair, and it was all black, and they had big black eyes. That's all I saw. I saw a glimpse. They kind of turned around and stared, and then went back into a kind of like ship. There was like sort of one big one with quite a few little ones all scattered around. When you say he had big eyes, show me with your hands the size compared to They were oval, kind of like that. oval. Yes. I see. And could you see anything else on the face? No, I couldn't. All as I could see was his hair, and when he turned around, and then he. Were you just had- afraid? Yes, I was. What did you think it was? Well, everybody was saying that they were UFOs and everything, so So other people said they were UFOs. yeah, people were coming around telling, we were in the classroom and I ran out and I saw it. I did think they were UFOs. I did see them. Were you perhaps influenced by what the other children had said? Sort of, but I did definitely see. What you saw? A maioria das crianças correram, mas os maiorzinhos ficaram lá, bem na frente dessa entidade. Eles disseram que essa entidade não se comunicava por palavras, mas estava transmitindo uma mensagem telepaticamente que diria que o ser humano não estaria tomando conta do meio ambiente e do planeta, e que a destruição em massa estava próxima se a gente não desse um jeito, se o ser humano não começasse a cuidar melhor da natureza, do meio ambiente, o planeta acabaria. E o estranho é que todas as crianças praticamente deram o mesmo testemunho. Enquanto este alienígena estava passando essa mensagem para as crianças, tinha outro alienígena em cima da nave, que aparentemente estava se comunicando de alguma forma com os outros ocupantes que estavam dentro dessa nave, ou deste disco voador. Então, depois disso, esse alienígena que estava lá embaixo entrou na nave, o outro também entrou, e a nave teria desaparecido daquela localização, e as crianças todas voltaram para dentro da escola e foram desesperadamente procurar o diretor. O diretor da escola se chama Colin Mack. Então o que ele fez? Ele tentou acalmar as crianças, colocou todos eles numa sala e pediu para que eles desenhassem o que eles teriam visto. Aí que a coisa começa a ficar realmente impressionante. Os desenhos não são idênticos, talvez porque as crianças tenham idades diferentes, logicamente, e também eles usaram um pouco a imaginação, cada um desenhou o que viu, mas os desenhos eles são parecidos, todos eles aparentemente estavam descrevendo as mesmas coisas e os mesmos seres. Você pode notar aqui nessa sequência de desenho que eu vou mostrar para você.
Quando as crianças voltaram para suas casas, elas continuaram a relatar as mesmas coisas para seus pais. Os pais ficavam assustados, mas não sabiam o que fazer. Eles não acreditavam muito na história das crianças, mas também ficavam em dúvidas, porque eles sabiam que as crianças estavam desesperadas e a maioria delas não conseguiu dormir. Então o diretor da escola convocou uma ufóloga que era muito famosa e muito bem reconhecida naquela época no Zimbábue, em toda a África, que era Cynthia Hind. Ela se encontrou com as crianças e analisou todos os desenhos. E ela notou, a primeira coisa que ela notou, todos os desenhos descreviam um disco voador com 2 tripulantes, 2 alienígenas com as características muito parecidas. E essa ufóloga, ela não era qualquer uma não, ela era muito bem conceituada, ela investigou vários casos, mais de 20 casos na África e também escreveu vários livros. Ela faleceu, infelizmente, no começo dos anos 2000. Esse assunto foi ficando muito enigmático, então ele atraiu a atenção de um dos mais conceituados psiquiatras da época. Ele era o Dr. John Mack. Ele era psiquiatra da Harvard, doutor, médico, e ele era especialista, especializado em traumas de crianças e adolescentes. Ele também ajudava crianças e adolescentes com tendências suicidas. Esse John Mack, ele foi lá imediatamente, eu acho que foi 2 ou 3 dias depois do ocorrido, e ele entrevistou praticamente todas as crianças. Eu tenho alguns trechos dessa entrevista, eu não tenho como deixar inteiro por direitos autorais, mas eu vou deixar aqui para você os trechinhos principais. Aí você vê e julga. Dá para ver que essas crianças não estão mentindo. Julgue você, dá uma olhada. The noise. What noise? The noise that we heard in the air. You heard a noise in the air? What was it like? Like a roar or a buzz or a hum or what kind of a noise? It was like someone was blowing a flute. It was scary myself. It was scary because you saw something yourself? Yes. I saw little objects hovering. It was quite big actually, and then there was little ones all around it. We saw something silver, and then we quickly ran to the logs, and we saw a silver thing, and we saw a man standing next to it. What did it feel like when he was looking at you? I felt scared. It felt scary? What was scary about it? Well, I felt scared because I've never seen such a person like that before. Did you see the eyes? What did they look like? They were like that. Where was the pointy part? Was the pointy part in here or was the pointy part out there? Up there. And what was the feeling when you looked at the eyes? It was scary. Mm-hmm. And what scary? Why? What made it scary? The eyes looked evil. Evil. Mm-hmm. And what was evil about them? Say what you mean by evil. It looked evil because it was just staring at me. With what? Staring at you as if what? As if to do what? As if it wanted to come and take us. As if it wanted to come and take you. That was the feeling you got? That it wanted you to go with it? Did you feel like you wanted to go with it? No. Did you feel, what was the effect on you when you felt it wanted to have you go with it? I just walked away and I started crying. Both of them were running. One was running in the trees, and the other one was running across the ship. Because there were also trees here. Mm-hmm. The eyes were like more pointed as they came in toward the center of the head, is that? No, more circular. And this was all black in here. All black. Now you've made pupils. Did they actually have pupils, or Yes, was the it pupils were white. What? The pupils were white like that. You saw white in the center? Yes, like that. Was he near the silver object, or was he far No, from on top. On top of the silver object? Okay. And did you look at him? Yes, Did he look at you? yes, and he gave me the creeps and I thought He gave you the creeps. Actually, in your drawing, you showed him standing up, didn't you? Yes, I had to draw him standing up because I couldn't draw him sitting.
what I thought was maybe the world's gonna end. Maybe they're telling us the world's gonna end. Well, why do you think they might want us to be scared? Because maybe because we don't look after the planet, the area properly. Mm-hmm. And is this an idea that you have had before, that we don't look after the planet properly and the air, or did this idea come to you when you had this experience? When I had this experience. Mm-hmm. And how did that idea come to you from this experience? This is a little hard, but try to be with me here, okay? How did this idea come to you when you had this experience? I just felt all horrible inside. You felt horrible. At what point did you feel that? When you saw the craft, or when you got home at night? Or when I got home. You had that horrible feeling when you got home? Yes. And to say more about that horrible feeling, Lisa, what was it like? It was like in the world, all the trees will just go down and there will be no air and people will be dying. Mm-hmm. And those thoughts came to you, had you had those thoughts before this experience? No. No. And how did those thoughts come to you? Did they come to you from the craft or from... From the man. The man. And did the man say those things to you? How did he get that across to you? Well, he never said anything. It's just that the face is the eye. What was the sense you got from those eyes? He was interested. O Dr. John Mack ele ficou muito famoso e controverso porque ele investigava pessoas vítimas de abdução alienígena, não só crianças. Ele foi o primeiro professor da Harvard que começou a testar cientificamente e registrar esses tipos de abduções. E ele entrevistava, ele girava os Estados Unidos inteiro, a Inglaterra, ele praticamente ia o mundo todo entrevistar pessoas que teriam sido vítimas de abdução alienígena. Então ele escreveu vários livros sobre isso e há vários documentários sobre isso no YouTube também, que você pode dar uma procurada. Ele, depois de entrevistar as crianças por 2 dias, ele chegou à conclusão que as crianças não estavam mentindo, que as crianças estavam realmente traumatizadas, assustadas, mas o depoimento delas era muito consistente e que era impossível delas ter criado essa história com tanta consistência. E ele descartou qualquer possibilidade de histeria coletiva, porque você sabe, histeria coletiva foi a desculpa de muitos avistamentos, mas John Mack falou não. Dessa vez não tem histeria coletiva nenhuma. Infelizmente, alguns anos depois, o Dr. John Mack morreu em um acidente. Ele foi atropelado por um motorista bêbado lá na Inglaterra quando ele estava participando de um seminário. Mas dá uma pesquisada sobre ele, você vai ver o tanto de prêmios que esse cara ganhou sobre as pesquisas, pelas pesquisas que ele fez. Mais uma vez, este caso eu acho fantástico, eu acho extraordinário, não sei o que você pensa, eu acredito nessas crianças. Quando eu assisti pela primeira vez essas entrevistas das crianças com o Dr. John Mack, eu falei na hora, essas crianças não estão mentindo. É muito autêntico e chega até a arrepiar. A primeira vez que eu vi aquilo eu fiquei arrepiado de ver os olhos, olhar nos olhos daquela criança pelos vídeos e ver que eles estavam realmente assustados, traumatizados, mas eles estariam contando a verdade. E finalmente, como eu disse no começo, pela primeira vez da história, que nenhum cético ou cientista cético tentou desmentir o assunto. O assunto praticamente ele morreu porque não tinha mais o que falar. Ele ficou sem conclusão, não sabíamos o que é. A verdade é que pelas conclusões de John Mack, as crianças realmente viram estes 2 extraterrestres e um disco voador que pousou. Um deles pousou, né? Porque eram 3 na verdade que estavam voando e um deles que teria pousado.
Então esse assunto ele vai continuar um mistério, porque eu tenho certeza que vai ser impossível de desvendar. As testemunhas, as crianças, eles nunca mudaram de versão. Alguns anos depois, muitas crianças foram entrevistadas novamente por outros psiquiatras e ufólogos e, incrivelmente, eles deram exatamente a mesma versão, o que não seria comum para crianças que estariam traumatizadas ou estariam sofrendo de histeria. Sem dúvida nenhuma, eu acho que esse caso é 100% autêntico e eles viram alguma coisa extraordinária, sim, que não é deste mundo. Agora me conta você o que você acha. Participa aí, meu, eu gosto de saber a opinião de vocês. Deixa um comentário aí. Compartilhe o vídeo com amigos que gostam disso. Se eles não gostam também, de repente eles vão começar a gostar. E você ajuda o canal, assim, deixando comentário, gostando do vídeo, você também ajuda o canal. E eu quero mesmo, eu quero continuar com esse canal, eu quero colocar vídeos pelo menos 2 vezes por semana. Bom, chega de falar. Muito obrigado, gente, pela sua presença, por sempre estar apoiando, Conspirando os Fatos. Te vejo no próximo vídeo.